Donald Trump, durante um discurso em sua casa em Mar-a-Lago, trouxe à tona que os Estados Unidos, para garantir a sua segurança econômica, sua segurança nacional e principalmente combater a aliança liderada pelo Partido Comunista Chinês, que eles deveriam retomar o controle sobre o Canal do Panamá e eles também deveriam comprar a Groenlândia. Eu vou trazer aqui para vocês o que ele disse especificamente sobre o Canal do Panamá. Um dos pontos destacados foi que eles teriam dado o Canal do Panamá para o Panamá e não para a China. Precisamos deles para a segurança econômica. O Canal do Panamá foi construído para nossas Forças Armadas. Vejam, o Canal do Panamá é vital para o nosso país. Ele está sendo operado pela China. E nós demos o Canal do Panamá ao Panamá, não o demos à China. E eles abusaram dele, eles abusaram desse presente. Um dos pontos enfatizados durante o discurso de Donald Trump foi o avanço cada vez maior do Partido Comunista Chinês ali no Canal do Panamá, que, segundo ele, representaria um risco muito grande para os Estados Unidos, principalmente para sua segurança nacional. Outro ponto destacado por ele também foi que navios da Marinha Americana e navios comerciais estavam sendo taxados cada vez mais para poderem passar ali no canal. José Molino, que é o presidente do Panamá, negou essas duas acusações. Agora eu quero trazer aqui para vocês o que disse Donald Trump sobre a aquisição da Groenlândia e como isso seria importante para os Estados Unidos. Bem, precisamos da Groenlândia para fins de segurança nacional. Precisamos dela para a segurança nacional. Isso é para o mundo livre. Estou falando de proteger o mundo livre. Se você olhar, não precisa nem de binóculos. Se olharmos para fora, veremos que há navios chineses por toda parte. Há navios russos por toda parte. Não vamos permitir que isso aconteça. A Groenlândia é um território da Dinamarca. Por isso, ontem, durante seu discurso, Donald Trump afirmou que se a Dinamarca não concordasse em vender a Groenlândia para os Estados Unidos, que eles iriam impor altas tarifas em cima da Dinamarca. O primeiro-ministro dinamarquês respondeu dizendo que a Groenlândia não estava à venda. Enquanto isso, a gente também teve uma visita do filho de Donald Trump Jr., para a Groenlândia. Ele foi lá apenas como um turista, não como representante oficial dos Estados Unidos. No entanto, dado o momento onde Donald Trump está afirmando que iria comprar a Groenlândia, o caso gerou bastante alvoroço. Eu sou Emanuele Coure, esse é o China em Foco, e hoje nós vamos conferir um pouco mais sobre por que a Groenlândia é tão importante para a defesa dos Estados Unidos e também mais sobre a disputa do Canal do Panamá entre Estados Unidos e o Partido Comunista Chinês. Vamos conferir. Primeiramente, eu vou falar com vocês sobre a disputa entre governo americano e regime chinês do Canal do Panamá. E depois, a gente conversa sobre a Groenlândia. Mas antes de continuarmos, se você ainda não deixou aqui a sua curtida, lembre-se de curtir. E se você é novo aqui no canal, já lembre-se de se inscrever. Para nós compreendermos melhor essa disputa, é importante primeiramente eu trazer para vocês algumas informações sobre o canal e também sobre o histórico de relações dos Estados Unidos. Este canal é uma das rotas marítimas mais importantes e mais movimentadas do mundo, sendo que boa parte de todo o tráfego comercial que acontece ali no Canal do Panamá vai para os Estados Unidos ou sai dos Estados Unidos. Outra questão também é que para o governo americano essa rota é muito importante militarmente. Isso porque essa é a maneira mais rápida dos Estados Unidos levarem a sua marinha, que está ali nas bases militares do Oceano Atlântico, para o Oceano Pacífico, para as bases militares que eles têm ali no Oceano Pacífico. Isso, claro, seria muito importante, principalmente em um momento de disputa entre Estados Unidos e Partido Comunista Chinês. Outra questão, claro, também é a importância do Canal do Panamá para o próprio Panamá, sendo que essa é a principal fonte de renda do governo. Só no ano passado, a gente teve uma receita de 5 bilhões de dólares para o governo panamenho vindo do canal. Agora, avançando aqui, eu quero voltar com vocês algumas décadas atrás, para a construção desse canal. Ele começou a ser construído ali em 1904 e a sua construção terminou em 1914. A questão é que os Estados Unidos foram o principal país que investiram para a construção deste canal. Inicialmente, eles fizeram um investimento de 100 milhões de dólares e depois eles fizeram 33 pagamentos subsequentes de 250 mil dólares. No início, o Canal do Panamá pertencia ao governo americano. No entanto, em 1977, o governo panamenho estava buscando mais independência. E eles realmente queriam que o Canal do Panamá pertencesse ao Panamá e não ao governo americano. Por isso, eles assinaram um contrato com o governo americano para que eles realmente tivessem o domínio sobre o canal. Só que agora a questão principal fica aqui. Isso porque este acordo que foi assinado em 77, ele não foi um acordo isolado. Ele foi assinado juntamente com outro acordo e eles ficaram conhecidos como Tratados Torrijos-Carter.
Esse primeiro tratado, ele dava o direito, ele dava soberania para o Panamá sobre esse canal. Essa soberania seria entregue pelo governo americano ao longo de 20 anos. Então, a gente teve realmente uma soberania total do Panamá sobre o canal em 1999. Só que a questão é que o segundo acordo que eles assinaram era um acordo que ficou conhecido como Tratado de Neutralidade. Ou seja, obrigatoriamente esse canal do Panamá deveria ser uma região neutra. Eles não poderiam ter a influência de agentes estrangeiros, como que a gente está vendo acontecer com o regime chinês. A gente já vai se aprofundar mais nisso. E que eles não poderiam prejudicar os interesses americanos ali no Canal do Panamá. E é por isso agora que a gente tem todas essas declarações de Donald Trump dizendo que o Panamá teria quebrado esse acordo que eles fizeram em 77 com o governo americano, por conta dessa influência cada vez maior do regime chinês ali. Inclusive, recentemente, na sua plataforma de rede social, o Truth Social, Donald Trump chegou a comentar e reforçar a mensagem de que eles tomariam de volta o Canal do Panamá se o governo panamenho continuasse permitindo que o regime chinês exercesse cada vez mais influência ali. Ele disse o seguinte, abro aspas: os Estados Unidos têm interesse na operação segura, eficiente e confiável do Canal do Panamá. Isso sempre foi entendido. Nós nunca deixaríamos e nunca deixaremos que ele caia em mãos erradas. Quando o presidente Jimmy Carter tolamente o cedeu por $1 durante o seu mandato, era exclusivamente para o Panamá administrar, não para a China ou qualquer outra pessoa. E agora, mesmo que hoje em dia o governo americano detenha 70% de todo o tráfego que a gente tem ali no Canal do Panamá, sendo que 70% dele vai para os Estados Unidos ou saia dos Estados Unidos, e mesmo que o governo americano hoje em dia ainda seja o país que mais tem investimentos ali no canal, a gente viu cada vez mais o regime chinês se infiltrando ali, e isso, claro, gerou bastante preocupação em Donald Trump já desde seu primeiro mandato. Só que o governo americano acabou abrindo uma brecha muito grande. Isso já no primeiro mandato de Donald Trump. Isso porque Trump tentou indicar alguns embaixadores americanos para o Panamá. Só que por conta de disputas partidárias que eles tinham ali, nenhum dos candidatos que ele indicou foram aceitos. E a gente só teve realmente um embaixador americano para o Panamá no meio do mandato de Joe Biden, que foi em setembro de 2022. O que, claro, abriu uma brecha ainda maior para que o regime chinês se infiltrasse mais rapidamente dentro do governo panamenho. E eu vou trazer aqui para vocês mais alguns detalhes realmente sobre a infiltração do regime chinês ali no Panamá. Só para termos uma ideia, hoje 43% das atividades da zona do canal pertencem de alguma maneira ao regime chinês. E as coisas começaram a se intensificar ainda mais em 2017. Por que 2017? Porque 2017 foi o ano em que o governo panamenho trocou o reconhecimento de Taiwan para o regime chinês. O que, claro, permitiu que o partido se infiltrasse ainda mais e fez com que o governo panamenho começasse a perder soberania para o Partido Comunista Chinês. Quem comentou sobre isso, eu quero trazer aqui para vocês, foi um professor da Escola de Relações Internacionais da Universidade do Panamá, o Euclides Tapia. Ele disse o seguinte, abro aspas: não estou errado em dizer que desde que o Panamá rompeu relações com Taiwan para estabelecê-las com a China, a independência do país ficou extremamente comprometida. E alguns meses depois dessa troca de reconhecimento de Taiwan para Pequim, o Panamá se tornou o primeiro país da América Latina a adentrar no projeto bilionário de infraestrutura do regime chinês, o Cinturão e Rota. Só que a questão é que, claro, esse projeto é super polêmico. Isso porque vários países acabaram muito endividados com o regime ou mesmo perderam a sua soberania. Um caso bem famoso é o do Sri Lanka, que acabou tendo que ceder por 99 anos a soberania do seu porto de Hambantota para o regime chinês. Isso após o regime ter feito um investimento neste porto e o Sri Lanka não ter conseguido pagar de volta esse investimento. Mas voltando agora para o investimento em infraestrutura que o regime tem feito ali no Canal do Panamá. Desde o finalzinho já dos anos 90, empresas chinesas detêm portos no Canal do Panamá. Hoje em dia, uma empresa chinesa detém 2 portos ali, sendo que agora eles querem construir um terceiro porto. Essa empresa ela é sediada em Hong Kong. Um desses portos que fica virado ali para o Oceano Pacífico é o Porto de Balboa, e o outro porto que fica no Caribe é o Porto Cristobal. Além desses portos, o regime chinês já tem 3 pontes ali no Canal do Panamá, sendo que eles já querem construir uma 4ª. Isso porque em 2018, um consórcio formado por estatais do regime chinês, eles venceram uma licitação para construir uma 4ª ponte no Canal do Panamá.
Quem já comentou sobre isso, sobre a forma que o regime chinês utilizaria esses portos em uma situação de guerra, foi Laura Richardson, que ela era comandante do Comando Sul ali dos Estados Unidos, que lida principalmente com questões de América Latina. Ela disse o seguinte, que portos e empresas estatais chinesas tinham uso duplo, ou seja, poderiam ser usadas em uma situação de guerra. E para complementar esse assunto, eu quero trazer aqui para vocês o que disse recentemente Gordon Chang. Ele é um especialista em China e autor de vários livros sobre o regime chinês. E durante uma entrevista para a Fox News, ele chegou a comentar como o regime chinês poderia fechar o canal do Panamá para prejudicar os Estados Unidos e até mesmo que haveria soldados chineses ali no Panamá. Vamos conferir exatamente o que ele disse. E a China tem muitas maneiras de fechar o Canal do Panamá. Em primeiro lugar, ela pode usar as pontes. Em março, aprendemos o que pode acontecer quando uma ponte cai na Francisco Bridge, em Baltimore, quando o navio de containers atingiu um dos piers. Os chineses terão 4 pontes e podem fazer isso. E eles também podem afundar navios no meio do canal. Portanto, há várias maneiras de eles tirarem esse ponto de estrangulamento do uso dos Estados Unidos. Portanto, mesmo que não haja soldados chineses marchando por aí, como disse o presidente Trump, é evidente que há influência. Influência militar. Portanto, o uso potencial do Canal do Panamá contra nossa influência militar, se estivermos em algum conflito em que tenhamos que usar um canal. Sim, e acredito que a China tenha soldados na zona do canal. Portanto, esse risco também existe. Portanto, é simplesmente abrangente e correto que o presidente fale sobre essas questões, porque a Marinha dos Estados Unidos é extremamente dependente do canal. E os chineses também querem uma base militar na ponta da América do Sul, na Argentina, no Estreito de Magalhães. Felizmente, eles não vão conseguir isso por causa da eleição de Javier Milei, recentemente. Mas, mesmo assim, a China vai continuar tentando controlar a ponta da América do Sul, bem como o canal. Agora, para nós compreendermos ainda mais essa disputa entre Estados Unidos e China, é muito importante compreendermos a importância da Groenlândia para uma defesa do governo americano, principalmente uma defesa contra esse grupo de países liderado hoje pela China, que seria a Rússia, Coreia do Norte e a própria China, claro. E um dos pontos principais é a gente compreender que Donald Trump não é o primeiro presidente americano que compreende realmente que seria muito vantajoso para o governo americano comprar a Groenlândia. A gente já teve o Andrew Johnson, presidente americano, em 1867, sugerindo que o governo americano comprasse o país. Na época, a gente estava tendo, inclusive, a compra do Alasca pelos Estados Unidos. E mais tarde, a gente teve o presidente Truman, depois da Segunda Guerra Mundial, realmente fazendo uma oferta pela Groenlândia. Na época, ele ofereceu para a Dinamarca 100 milhões de dólares. A Dinamarca recusou. No entanto, os Estados Unidos continuaram tentando negociar com a Dinamarca para eles terem pelo menos algum tipo de base militar ali na Groenlândia. E em 1951, eles chegaram realmente em um acordo com a Dinamarca e eles colocaram ali uma base aérea. Além dessa base aérea que eles colocaram na Groenlândia, que só um ponto bem importante, essa é a base aérea mais ao norte que eles têm, eles também colocaram ali um sistema de detecção de mísseis. E esse é um dos pontos de por que a Groenlândia é tão importante para o governo americano. Porque ali, se eles tiverem bases militares ali, eles podem não somente fazer um reconhecimento de mísseis, como eles também podem fazer a interceptação de mísseis que venham da Rússia, que venham da China ou mesmo da Coreia do Norte. Por isso, esse ponto é tão essencial. Se eles estiverem em guerra com esses países, é um meio muito prático e muito importante para eles conseguirem se defender. Outra questão também, por que é tão importante, é por conta dos minerais de terras raras que a gente tem ali na Groenlândia, principalmente porque nos últimos anos tem acontecido realmente um degelo ali na região. Por isso, tem permitido com que certos países consigam tentar explorar um pouco mais os minerais de terras raras ali, porque a Groenlândia tem muitos desses minerais, no entanto era muito difícil explorar por conta do gelo. E agora a gente tem, claro, essa disputa entre o governo americano e o Partido Comunista Chinês por esses minerais de terras raras. Só para a gente compreender, esses minerais eles são essenciais para a produção de várias tecnologias e até mesmo armamentos. A gente tem, por exemplo, a produção de microchips que são utilizados, por exemplo, em celulares, computadores e armas, e eles são fabricados com esses minerais de terras raras. E agora, recentemente, poucas semanas atrás, os Estados Unidos proibiram a exportação de certas tecnologias avançadas de microchips para a China. A China, em retaliação, proibiu que vários minerais que são utilizados para fabricar esses microchips fossem enviados para os Estados Unidos. Só que acontece que hoje em dia a China
eles detêm 60% de toda a produção dos minerais de terras raras e 90% do processamento desses minerais também são feitos na China. Por isso, agora vocês entendem a importância dos Estados Unidos terem outras regiões para eles conseguirem explorar esses minerais de terras raras? Isso porque eles não podem mais contar com o fornecimento desses minerais vindos da China. Por isso, realmente, os Estados Unidos conseguirem comprar a Groenlândia seria um ativo muito importante para o governo americano. Eu quero trazer aqui para vocês um outro ponto também, é que isso daria aos Estados Unidos uma vantagem competitiva muito grande pelo Ártico. Isso porque a gente viu realmente uma corrida de vários países para exercerem mais influência ali no Ártico, inclusive com o Partido Comunista Chinês chegando a dizer que ele seria um país ártico. Isso mesmo que a China fique muito longe de qualquer ponto ali do Ártico. No entanto, recentemente a gente teve, inclusive, alguns exercícios militares do Partido Comunista Chinês e da Rússia ali em regiões próximas do Ártico. A gente teve um navio da guarda costeira do regime chinês fazendo ali alguns exercícios militares com a Rússia em regiões do Ártico, e a gente também teve um incidente bem curioso no ano passado. Isso porque poucos dias depois dos Estados Unidos terem liberado um relatório com a estratégia deles para aumentar a influência do governo americano ali no Ártico, o Partido Comunista Chinês fez alguns exercícios com jatos, com bombardeiros nucleares com a Rússia, só que eles chegaram a quase entrar ali na zona econômica exclusiva do Alasca. E na época, inclusive, o governo americano e o Canadá eles chegaram a enviar alguns caças para deter esses aviões, esses jatos do Partido Comunista Chinês e da Rússia que estavam ali na região. Então, só para a gente entender realmente que as tensões têm aumentado muito. E a Groenlândia, boa parte do território ali da Groenlândia, eles ficam ali no Círculo Polar Ártico. Por isso, claro, concederia aos Estados Unidos uma vantagem competitiva em toda essa corrida ali para os países que querem avançar no Ártico. Agora, um último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é realmente, será que aconteceria isso, que a Dinamarca venderia a Groenlândia para os Estados Unidos? E aqui vem um ponto delicado, porque o governo da Dinamarca já disse várias vezes que a Groenlândia não estaria à venda, que eles não venderiam a Groenlândia para os Estados Unidos. Só que a questão aqui é que nos últimos anos tem acontecido algumas iniciativas dentro da Groenlândia para a independência do país. Isso porque a Groenlândia não quer mais ser realmente uma colônia da Dinamarca, eles querem independência. Só que um dos pontos principais é que a Groenlândia ainda é muito dependente, principalmente financeiramente, da Dinamarca, sendo que hoje em dia a Dinamarca ainda tem que enviar todos os anos 500 milhões de dólares para que o país consiga sobreviver. Só que agora, alguns políticos ali da Groenlândia sugeriram que talvez fosse mais benéfico para a Groenlândia eles fazerem, na verdade, um acordo com os Estados Unidos, assim como o acordo que os Estados Unidos têm com as Ilhas Marshall. Isso porque, se um acordo semelhante fosse feito, então ali a Groenlândia seria um país independente, mas eles receberiam um investimento do governo americano, só que, claro, eles teriam que atender aos interesses do governo americano. E esses políticos sugeriram que se o governo americano oferecesse, por exemplo, o dobro do que hoje em dia a Dinamarca envia para a Groenlândia, talvez o governo realmente se interessasse. Mas, claro, a gente precisa esperar e ver o que vai acontecer agora. Isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de ir eu quero saber a opinião de vocês. O que você acha desse avanço do regime chinês ali no canal do Panamá? Deixe seu comentário aqui que eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.